Peço perdão pela minha voz levemente rouca. São as crises alérgicas, né? Que pegam a gente na faxina, né? Vamos dar início, então, vamos orar, para que Deus possa nos abençoar nesta manhã, descobrir com a graça dele, como sempre Senhor, nós louvamos o teu nome, queremos te agradecer nesta manhã, porque o Senhor é bom, sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas, todas as manhãs. Queremos te agradecer por esta escola dominical, Pai, por essa chance que o Senhor nos dá de aprendermos a tua palavra livremente, sendo instruídos, ó Deus, para que nós possamos firmar os fundamentos da nossa fé, conhecer mais sobre o Senhor e estarmos, ó Deus, com uma vida que te agrada. O Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos estudado e vamos estudar ao longo de alguns domingos alguns temas especiais voltados à questão do calvinismo, da reforma protestante, que são as bases daquilo que nós professamos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós acreditamos. Primeiro nós falamos sobre a reforma protestante propriamente dita, e agora, desde o domingo passado, nós estamos com 5 pontos do calvinismo. O calvinismo não se resume apenas a esse conhecimento que a gente tem aqui, mas é fato que as principais lições que nós temos, algumas das verdades nas quais nós acreditamos, estão fundamentadas aqui nesses 5 pontos. Um ponto depende do outro, é um desenrolar do outro, e hoje eu não escrevi de maneira completa, mas no domingo passado eu coloquei um quadro aqui para vocês, que existe um acróstico de uma palavra em inglês, que é tulipa, ou tulip, em que cada letra inicial representa um ponto do calvinismo, uma doutrina, um desenvolvimento de um pensamento específico. Nós falamos sobre cada um deles de maneira muito breve, nós apresentamos cada um deles semana passada, e hoje nós vamos começar a falar de cada letra em específico. E nós começamos então com a letra T. Em inglês é total depravation e em português é depravação total. Irmãos, muitas vezes eu tenho certeza que vocês se perguntaram por que o mundo é do jeito que é. Nós vivemos em meio a sofrimentos, a guerras, a desastres, a conflitos, desavenças, todo tipo de coisa ruim e de males sobrevém sobre nós. Os desastres naturais, a natureza que grita, né, por socorro, a natureza em chamas muitas vezes. Nós, na nossa humanidade, não só no âmbito maior, entre as guerras, conflitos, mortes, o nosso próprio espírito ele guerreia contra a nossa carne, dentro de nós, né, como diz Paulo, quero fazer o bem, mas vou lá e faço o mal. Então existe um cenário que é esse que a letra T coloca. E isso é muito claro para nós. É só você olhar ao redor, numa amplitude maior, e olhar para dentro de você. É muito fácil nós entendermos que, de fato, nós estamos inseridos em um contexto de depravação total. E eu sempre me lembro bastante do que o pastor foi ensinando de Romanos, porque Romanos trata todo esse panorama, né, pastor, de maneira muito aprofundada. Mas tudo começou lá em Gênesis 3. Eu fui criada na igreja e em determinadas partes da minha vida, quando eu ia ler a Bíblia, eu gostava de pular Gênesis 3. Porque eu pensava assim, mas estava tudo tão bom, até que, né? Gênesis 3 retrata a queda do homem. E a gente vê que ali Deus deu alguns castigos, algumas sentenças para o homem, para a mulher, para a natureza, e o caos começou a se instalar. Logo depois nós tivemos o primeiro homicídio, a maldade na terra ela foi aumentando cada vez mais, e se a gente for avançar de maneira rápida no tempo, nós temos o que nós temos hoje. Outra passagem bíblica, que é um retrato daquilo que nós somos hoje, que nós vamos ler, está lá em Romanos 1, de 28 a 31.
total vai nos mostrar que nós, todos, estamos debaixo dessa sentença proferida por Deus, né? O mal que o pecado trouxe ao mundo, muitas vezes ele não é tão mensurado, mas foi um desastre completo em todos os âmbitos do planeta que a gente vive, não é verdade? E nós vamos ver aí em Romanos 1, de 28 a 32, o estado ao qual os homens foram levados. Aí fala dos gentios, mas depois, em outra passagem de Romanos, logo no capítulo 2, diz que os judeus são igualmente culpados, ou seja, nós estamos todos na mesma situação. Eu vou ler um versículo, os irmãos podem ir lendo, por favor, na sequência. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quem continuou? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Se a gente for pegar esse trecho, ele fala, primeiramente, daqueles que são ímpios, que é o retrato do que a gente vê por aí, mas na sequência, em Romanos 2, ele diz que nós também herdamos essa depravação total. Nós, todos os seres humanos, porque isso veio lá de Gênesis 3, que foi quando o homem definitivamente caiu. Acontece que a gente pode olhar para esse texto e perceber esse cenário de tristeza, de depravação, de queda do homem, o nível que o homem chegou, mas isso também é motivo de esperança para nós. Eu não sei se os irmãos gostam disso, mas a minha família, um lado dela, que é o lado paterno, gosta muito das genealogias, de saber quem que foram os antepassados, e o povo foi escarafunchando, e resgataram documentos, publicaram livros. Eu sou descendente do fundador da cidade de Ribeirão das Neves. Era o padre José Maria. Padre José Maria. Daí vocês já veem que a coisa, né? Se ele deixou descendentes, é porque o negócio não caminhava muito bem. E ele era tido como uma pessoa perversa, muito perversa, com os seus escravizados, com os seus familiares, com os seus filhos. E ele conseguiu ter uma filha que ainda era pior do que ele, na maldade, nos castigos que infligia às pessoas que trabalhavam na fazenda. E essa descendência foi acontecendo. Em algum momento da história, Deus resolveu ter misericórdia dos descendentes dessa pessoa. E aí veio uma senhora cujo apelido é Dona, e através dela começou a igreja metodista em Neves. Essa é a minha raiz, essa é a minha ascendência. Meus irmãos, se eu olhasse para a figura do padre José Maria, que esperança eu podia ter? Mas no meio da nossa história, não importa de quem nós descendemos, no meio da nossa história, em algum momento da nossa história, Deus se revelou. Olha que maravilha, gente. Nós estávamos presos dos nossos delitos e pecados. A nossa humanidade é corrompida. Ninguém é bom, ninguém se salva, ninguém provém de uma raiz pura e boa. Mas Deus, em determinado momento da nossa história, converteu o primeiro. E daí a gente tem gerações de pessoas cristãs. Eu não sei como é a história de sua vida, mas eu sei que se você está aqui, em algum ponto da sua história, Deus começou a fazer diferença. Talvez você tenha sido o primeiro na sua casa. E daí a bênção do Senhor, ela vai se revelando. Isso é muito maravilhoso, porque de uma depravação total, ao qual nós todos fomos submetidos, nós podemos ter esperança.
saber que sim, o mesmo Deus que lançou sobre nós a sentença por causa do pecado, graciosamente Ele providenciou em Cristo Jesus a nossa redenção. Então, que bom que a história da nossa vida não está presa à nossa raiz, porque nós somos totalmente depravados. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele se revelou a nós um dia. Graças a Deus. Nessa manhã, saiba repensando nesse momento da sua vida. Entre tantos, a escolha passou por você. A graça te alcançou. Quando a gente entende isso, o valor disso e a profundidade disso, a nossa visão sobre a nossa salvação muda. Porque às vezes a gente se acomoda sendo salvos, estando aqui na igreja. Mas a gente tem que pensar que um dia Deus resolveu ter misericórdia. Graças a Deus. Houve uma depravação total. Mas depois dela veio a graça. E os outros pontos vão falar um pouquinho mais sobre isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Que bênção, né? Nós vamos dar continuidade da nossa escola dominical. Nós vamos passar por momentos de pedidos de oração, né? Vamos começar aqui com a Tereza. Eu quero agradecer a Deus por tudo que é. Quero pedir também pela convenção da minha família, por várias pessoas da minha família que estão com problema de saúde. Quero pedir a recuperação de saúde, que a pessoa cirurgia, que a pessoa saúde física. E quero pedir paz nos pais. Meu amigo, a Carol, mãe, e a nossa tia Carmelita também tem lá na família. Rapaz. Saúde. Isso. Luiz? Fala. Isso. Aqui no centro? Seu James? Saudade. Beto. Beto, a mãe dele está ajudando. Mãe do Beto. Lá atrás? Por você? Daqui? Começando aí. Família. Nós, Eu filho de Marcos, da parte de Marcos. tá ali. Pelo meu lar, está na última conversão da minha irmã, pelo Gilmar, a Gilmar, a gente está naquela situação, o meu cunhado Francisco também, enfim, todos os menseiros que não está, eu estou contando a minha cunhada, depois pastor eu, que ela é guerreira, e eu vou te dizer só para ela ensinar a vida dela. São? Conversão da minha família, libertação da pastora e vamos fazer para Deus lá confortar ela, porque ontem atrás só Jesus. E os outros que estavam simplesmente estavam contando para Deus ter misericórdia. Tem mais pedido aí? Não? Então, eu queria pedir também que os irmãos lembrassem das orações do pastor Armando. Ele perdeu um filho ontem, né? Armanite, faleceu ontem. Vai ser enterrado hoje, vamos orar por ele. Vamos orar também pelos irmãos que fizeram cirurgia, né? Natália, Jair, também aquele menininho João, né? Teve que voltar para o hospital. Tomou as vacinas e aí deu bronquiolite. Voltou para o hospital, vamos orar por ele, né? Deus já fez um milagre, né? Restaurando, agora vamos orar para Deus fazer outro milagre na vida dele, né? Agradecer as bênçãos. Duas menininhas também, para Deus fazer. Uma não tem nem um ano e a outra tem um ano. Pastor, também agradecer a Deus, Dona Maria Rosa, que lá no cemitério, veio, ficou uma semana nas consultas, agora já foi embora lá no Val do Sonho, agora Deus foi agora sai em março, pela reforma. Vamos orar então. Logo depois da oração nós vamos preparar o estudo da lição, tá? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de podermos reunir, Senhor, como igreja
para te adorar, para ouvir, Senhor, tua voz. Queremos te louvar pela liberdade que temos, Senhor, de reunir e estudar a tua palavra, e pedimos, ó Deus, que fale o nosso coração por meio dela, Pai. Também queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, todos esses pedidos que foram feitos aqui. O Senhor conhece, ó Deus, cada um. Nós queremos, ó Pai, na tua palavra, que diz que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos, Senhor. Então, ó Deus, colocamos nas tuas mãos, porque sabemos que tu és misericordioso e bondoso, Pai. E nós te louvamos, Senhor, pela resposta. Te agradecemos porque temos visto, Senhor, o Senhor operando, Pai, na vida das pessoas, e por isso, Pai, por quem nós temos orado, por isso nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar. Obrigado, Pai. Traz, Senhor, conforto, consolo para aqueles que estão sofrendo, dá, Senhor, cura e restauração para aqueles que estão enfermos, e põe, Senhor, tuas santas mãos, ó Deus, sobre cada um, direcionando, Pai, o caminho de cada um deles. Pedimos a tua bênção nessa manhã e oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos separar então o estudo, as crianças poderão unir para a classe, e os adultos aqui comigo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós estamos vendo apenas o verso 18, né, que nós iniciamos, e hoje nós vamos encerrar o estudo. E nós estamos fazendo aqui do versículo. O versículo diz assim, o versículo 18 de Romanos 8: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Deus abençoe o texto e nós temos da nossa edificação. Então, irmãos, nós falamos na última lição que Paulo está dizendo o seguinte, que o que a gente vive aqui no mundo, as dificuldades, as provações, as lutas que nós passamos, os problemas que nós enfrentamos aqui no mundo, eles não podem ser usados para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então ele está dizendo assim, que o que nós passamos aqui é infinitamente menor do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, se o nosso corpo, a nossa matéria se desfaz aqui com o tempo, com as enfermidades, as coisas provenientes, ou vindas sobre nós por causa do pecado que entrou no mundo, ele diz assim, isso aí não pode ser usado para comparar, porque a glória que vai ser revelada em nós é muito maior do que tudo isso, E aí, a imagem que a gente precisa ter da eternidade não é a nossa carne, o nosso corpo melhorado, é a imagem daquele que é perfeito em todas as coisas. Quem é ele? Jesus. Então, nossa referência, de comparação não são as coisas que nós estamos sofrendo aqui, porque nós dissemos, o céu não é uma compensação por um sofrimento aqui na terra, o céu é muito mais do que isso. Então a glória eterna que Deus tem revelado para nós é muito maior do que uma compensação pelo que nós estamos passando. Aliás, essa é uma das dificuldades que o cristão tem, porque o cristão normalmente pensa assim, eu estou sofrendo, mas quando eu for para o céu, eu não vou ter sofrimento nenhum. Então fica como se uma coisa viesse para compensar aquilo que nós passamos, então para dar um alento, para dar uma condição da gente continuar sofrendo, Não, Paulo está dizendo assim, olha, Deus tem algo muito maior para nós, muito maior. Isso que Deus tem para nós é a imagem daquele que Deus criou e que Deus trouxe ao mundo, encarnou e viveu e sofreu, mas quando ele ressuscitou, Deus o exaltou sobremaneira e colocou nele a imagem toda da eternidade que nós iremos desfrutar. Então Cristo é a nossa referência aqui, mas Cristo é o nosso alvo lá no céu. Como nós seremos? Aí a Bíblia diz, nós seremos semelhantes a Ele. Mas nós não podemos estranhar, e é isso que Paulo também fala na carta, os sofrimentos que a gente passa aqui no mundo. E aí, nisso, não há
diferença entre um crente e um não crente. Então, tanto o crente passa por luta, como o não crente passa por luta. Então, o fato de experimentar provações, dificuldades, não difere o crente do não crente. Então, às vezes até um não crente passa menos dificuldade do que o crente, não é? E sabemos que no final dos tempos isso vai aumentar tanto, né? E a diferença aumentará tanta, né? Que os cristãos estarão sofrendo muitas vezes mais do que os não cristãos, porque a fé precisa ser testada e provada. E aí nos últimos tempos, na grande tribulação, os cristãos irão sofrer muito, mas muitas vezes mais do que os não cristãos, porque aí quem não é cristão, e é uma forma do joio ser separado, quem não é cristão de verdade não vai suportar, né? E aí vai abandonar, mas aí vai ser revelado quem é o servo de Deus e quem não é. Então o sofrimento na grande tribulação, no final, o sofrimento será usado por Deus para separar o joio do trigo, né? Para saber quem é mesmo crente, quem é de verdade, né? Porque aí quem for crente vai continuar fiel e fiel até a morte. E essa é a promessa. Numa das cartas do Apocalipse, Jesus fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, veja, ele está dizendo que vai dar salvação, né? Salvação é pela graça, não pelo sofrimento, né? Mas ele vai dar a coroa da vida, a compensação, né? De a gente ir para a eternidade com o Senhor e viver na eternidade com o Senhor, e aí o livramento de todas as coisas desse mundo, porque tudo aqui será desfeito, né? E nós experimentaremos um novo céu e uma nova terra. Então, isso é um ponto importante para a gente destacar aqui. Outra coisa que nós precisamos destacar também sobre o sofrimento e as tribulações da vida, é que existem tribulações que elas são provocadas por nós ou por outras pessoas que estão em torno, né? Às vezes a gente não fez nada, mas alguém infligiu-nos, fez alguma coisa. Então a maldade dos homens, né? Às vezes a corrupção humana, né? Então, por exemplo, de repente uma pessoa contrai uma doença de outro, né? Não fez nada para pegar, igual nós vivemos aí naquele período da pandemia, né? Então a pessoa não fez nada, mas de repente pegou, né? Então foi um sofrimento que a pessoa passou, não por sua escolha e não por ações suas, por causa sua, mas é alguma coisa que veio e aconteceu por causa de outros. Às vezes a maldade dos outros também atinge os cristãos, e os cristãos eles sofrem por causa da maldade de outros, e tem muitos cristãos sofrendo por causa do evangelho no mundo. Eles não fizeram nada, só porque eles creem em Cristo, e eles estão sofrendo, passando por lutas, porque a maldade de alguém está sobre eles, então está infligindo. Então é sofrimento que uma pessoa está passando sem que ele tenha feito algo para trazer aquilo. E por outro lado, também há sofrimento que nós enfrentamos na vida, que são consequências diretas das nossas ações. Então, escolhas erradas, né? Envolvimento com coisas erradas. Às vezes a gente envolve em uma situação e acaba tendo uma consequência ruim daquilo, né? Decisões erradas que a gente toma, né? Posições que a gente assume, né? Às vezes errada, e aí a gente vai colher consequências disso. Então são males que vêm sobre nós de uma forma, de uma ação nossa, direta, né? Nós causamos isso. Então Deus permitiu vir como consequência daquilo que nós fizemos. Então a gente faz uma coisa errada, aí às vezes vem a consequência delas, né? Então aí já nem sempre é o outro que está fazendo, mas é nós mesmos que fizemos isso, né? Mas de qualquer forma, irmãos, todas elas vêm de Deus, porque é Deus que permite, né? Lembra? Quando Jó começou a experimentar toda aquela dificuldade, Jó não atribuiu ao diabo, embora fosse o diabo o agente, né? Então Deus estava usando o diabo para aquela situação. Jó não atribuiu ao diabo todo o sofrimento que ele estava passando. Ele disse assim, que Deus era responsável por aquilo. Ele disse, o Senhor Deus deu, e o Senhor Deus tomou, tirou. Então louvado seja o nome do Senhor. Porque atrás de tudo, Deus, na suma de todas as coisas, a mão de Deus e a soberania de Deus é que está controlando isso. Então o fato de Deus permitir quer dizer que
que a aflição, mesmo que seja um outro agente causando a aflição, mas ela é vinda de Deus, porque há um propósito de Deus nelas. Nós vamos trabalhar isso também hoje, né? E por haver um propósito de Deus, então ela tem origem em Deus, né? Então, e aí eu acho que aí nós entendemos o texto de Isaías quando diz assim: Deus diz, eu faço o bem e crio o mal, né? Então o mal aí é a aflição que vem sobre o povo, né? Ele disse: eu faço a comida e eu mesmo a ato, a curo, né? Então de Deus também vêm as coisas ruins, mas na permissão dele com um propósito, né? Mas é importante a gente pensar que Deus, e nós falamos isso aí, que Deus não castiga o crente. Então, uma provação, uma luta, uma dificuldade, uma tribulação que o crente está enfrentando, ela não é punição pelo seu pecado, ela não é castigo de Deus pelo seu pecado. Aí nós mostramos isso. Por quê? Porque isso interferiria direto na obra de Cristo. Se Cristo morreu para pagar os nossos pecados, e eu tiver que sofrer para pagá-los, eu estou tirando Cristo. Os irmãos entendem isso, né? Então a obra de Cristo por mim na cruz, se eu tiver que pagar o pecado, então ela tornou-se inútil, né? Porque não há razão de Cristo então morrer na cruz se eu tenho que pagar eu tenho que sofrer para pagar o meu pecado, né? Então nós estamos falando de crente, certo? Então vamos parar um pouquinho e pensar: Cristo morreu pela igreja, né? Cristo não morreu por todas as pessoas, né? E é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui, que a expiação é limitada, né? Então a morte de Cristo, ela era suficiente para salvar o mundo inteiro, se quisesse, mas ele morreu pela igreja, ele morreu pelos seus, né? Então por isso que a eficácia da morte de Cristo só atinge os crentes, né? Que se ele tivesse morrido por todos os homens, todos seriam salvos. Aí era universal a salvação, né? Como a eficácia da morte de Cristo é aplicada só sobre os crentes, então só eles é que experimentam a salvação. Tranquilo aí, gente? Vamos lá? Tá. Então, veja, o crente não pode sofrer para pagar aquilo que Cristo já pagou. Então, é inútil. Então, aí vem, por exemplo, doutrinas que foram combatidas também na reforma protestante, e que está dentro do assunto que Letícia está abordando aqui, é que também a penitência, ela não faz parte da vida de um cristão. O cristão não pode afligir a si mesmo para consertar ou pagar o seu pecado diante de Deus, né? E nem comprar o perdão de Deus, que foi tanto promulgado pela igreja na época da reforma, né? Então as chamadas indulgências, né? Então a gente não tem que sofrer para pagar pecado. Então isso tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Cristo já morreu por nós e tal. Bom, outro aspecto importante que nós precisamos também trabalhar é que as provações na nossa vida, ou as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, elas são direcionadas por Deus com um propósito. Então quem permite vir e quem administra essa provação na nossa vida é o próprio Deus. Então não somos nós não escolhemos e também não temos como definir qual provação que virá sobre nós, né? Então quem define isso é Deus. Então Deus sabe até onde nós podemos ser testados, até onde nós podemos ser provados, até onde uma tribulação pode vir na nossa vida. E Ele determinou que estas situações, elas sempre serão menores do que a nossa capacidade de suportar. Então Deus nunca permitirá que uma situação, uma tribulação, uma provação, ela venha na nossa vida com a característica ou a condição de ser maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, se Deus permitiu que ela venha, nós já temos condição. Isso é muito bacana, porque é o seguinte: se você pensar, Deus está controlando as
as situações da nossa vida, mesmo que a gente não perceba isso. Há momentos na nossa vida que a gente está passando por tribulações que dá a impressão que Deus nos abandonou, né? Que Deus nos deixou na tribulação simplesmente. Não. Então a palavra de Deus nos consola, nos conforta e nos ensina que quando a situação vem na nossa vida, seja qualquer ela, né, de qualquer intensidade, de qualquer forma que ela vier sobre a nossa vida, de qualquer maneira que for a provação, Deus está no controle dela. Então ela não está solta, né? Ela não é autônoma. Então ela não pode, a tribulação, ela não pode agir, né, por conta própria. E aí entra, eu vou falar mais sobre isso agora, entra até a pessoa do inimigo. Vinícius? Só uma outra pergunta para eu entender esse tema. Sim. Paulo fala isso no Coríntios 8, que veio aprovações. Eu já falei isso tudo, você vai falar de 10:3. Quando é 1:8, naquela parte do 1:8. Sim. A tribulação que sobreveio na Ásia, portanto, foi acima das nossas forças. Nos esperarmos da própria vida. Essa visão que nós estamos falando. Quando a gente está na aprovação, às vezes a gente acha que ela é acima daquilo que a gente consegue suportar, além daquilo que a gente pode suportar. Mas se continuar lendo o versículo, ele diz assim: mas Deus nos deu graça e força. Então, aí é completa, né? Então, quer dizer, ele olhou e viu, pensando assim: não, é maior, é ao ponto de se esperar. Mas ele disse: não, mas Deus deu graça. E aí, tá. Nós vamos caminhar. Você achou que era maior, e depois ele entendeu que não era mais. Deus. Isso, tá. Aí, veja, nem o inimigo, irmãos, ele é autônomo no sentido de usar uma tribulação que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Então ele não pode nos afligir além daquilo que nós conseguimos suportar, porque se ele vier com essa intenção, Deus então o freará. Então Deus dirá: basta, né? E os irmãos lembram, quando Jó estava passando pela toda aquela situação toda, Deus virou para o inimigo e disse: basta, chega, né? E Paulo em 1 Coríntios 10:13 diz assim: juntamente com a aprovação ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então o livramento pode ser repreendendo o inimigo para que ele não use aquela situação ao ponto de fazer algo que seja além da nossa condição de suportar, e nem que a tribulação exceda a nossa capacidade. Então o livramento é nesse sentido. Então ele controla o inimigo e ele controla a intensidade da provação, da tribulação, para que vá até ali. E aí, então isso é importante a gente saber, porque quando a gente estiver enfrentando uma tribulação, uma provação, a gente já sabe o resultado, né? A gente sabe: ó, eu vou passar, né? E aí vou passar por ela. Então lá no final eu não sei o que vai acontecer, mas que eu vou passar, né? Porque isso é um ponto importante. Terceira coisa que eu queria falar com os irmãos é que toda vez que nós enfrentamos uma tribulação, uma provação, então Deus disponibiliza a graça, né? E a graça de Deus, gente, ela não é só as bênçãos que Deus nos dá, mas a graça é a forma com que Deus age em nós nas situações em que nós enfrentamos. Então, quando Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus estava dizendo para ele assim: olha, juntamente com esse problema que você está enfrentando, eu estou colocando a minha graça, que vai te dar suporte, vai te dar condição, vai te sustentar, para que você passe pela provação, pela tribulação, e no final, né, você saia vencedor. Tranquilo aí, gente? Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Então, mais uma coisa importante também: toda provação que nós enfrentamos, todas elas, então você pode pegar desde a pequenininha até uma grande, ela consiste num teste para a nossa vida. O teste não é para Deus. Então veja, Deus não testou Jó para saber se Jó cria em Deus. Quem é que não sabia que Jó cria em Deus? O próprio Jó, em
Mais alguém? O diabo, porque o diabo apostou que se ele fizesse isso com Jó, Deus permitisse ele fazer aquilo, Jó ia negar a fé. Então, Jó não sabia o tamanho da fé que ele tinha, e nem o diabo sabia o tamanho da fé que Jó tinha, que Deus tinha dado para Jó. Então, o teste, gente, é para nós, em primeiro lugar. Então é para a gente saber que nível espiritual, que tamanho de fé que nós temos, como é a nossa capacidade de resistir. Então é até ali, né? Até naquele ponto que nós passamos. E também é para os de fora também, e aí inclui Satanás e os ímpios, né? Para que eles também percebam o tamanho da fé que nós temos e o Deus que opera em nós, né? Então olha, tudo isso aí é revelado na provação e na tribulação. Portanto, a tribulação ela não é de todo ruim, né? Ou seja, passar por ela, o sofrimento é ruim, mas a tribulação ela não tem propósito ruim, né? Então Deus está com isso revelando aquilo que é de melhor em nós. Quando nós estávamos estudando o capítulo 5, nós usamos essa palavra tribulação, né? E tribulação é uma coisa, no grego tem um sentido muito interessante. Tribulação no grego é o sentido de uma prensa, em que espreme a azeitona, para que através daquele ato de espremer saia o óleo, né? Então o azeite, né, que a gente usa. Então esse ato de espremer vai tirar aquilo que está dentro. Então na provação, na tribulação, Deus está nos espremendo para sair o melhor de nós, e pode ser que não saia o melhor de nós, aí vai depender do que nós temos dentro, Então por isso que às vezes a gente não passa bem pela tribulação, porque isso não depende de Deus, né? Isso não depende das circunstâncias, depende do que está dentro de nós. E aí Deus vai usar a tribulação para espremer, para quê? Para que aquilo que é de nós se revele, que está dentro de nós se revele, e vai revelar meu relacionamento com Deus, vai revelar minha maturidade, condição que eu já estou, né? Como eu já sou maduro na fé, e vai revelar também, né, a esperança que eu tenho em Deus, né? A esperança da minha fé, né? Da minha experiência lá com Deus, né? E me aguarda para o futuro, para as situações. Por isso, quando a gente passa bem pela provação, é natural que a gente enfrente uma tribulação pior do que a primeira que passou, né? É natural, porque Deus se é Deus que administra, então se eu já passei por uma pequena, eu tenho agora a possibilidade de ser testado em uma que seja maior, né? Mais pesada, né? E aí o peso será de acordo com o que eu já posso suportar. Então se eu já dei para descarregar 10 quilos, então agora vamos testar com 15 para ver se dá, né? E aí, está entendendo, irmãos? Então é por isso que isso é tão natural, irmãos, que não pode não virar uma situação grande com uma pessoa que é nova na fé, né? E eu não sei se vocês já observaram isso também, gente, faz parte também da administração de Deus. O novo na fé às vezes passa por muito mais experiências com Deus do que o mais velho, não é? Não é verdade? Quem é novo na fé às vezes vê muitas coisas acontecendo na vida dele, milagres maiores acontecendo na vida dele, do que aquele crente maduro que já está firme na fé. Sabe por quê, irmãos? É porque a maneira de Deus trabalhar com o novo é de acordo com a condição que ele vai suportar. Então a revelação de Deus ela tem que ser intensificada para o novo, para que ele não corra o risco de abandonar e de perder, né? A gente sabe que ele não pode se perder, mas é a maneira que Deus administra. Então por isso que vem coisas mais leves nos crentes novos e coisas mais fortes nos crentes mais maduros, né? Mas em todo sentido Deus está por trás administrando tudo isso. Bacana, gente? Tranquilo aí? Tem mais uma coisa importante que a gente precisa pensar. No final da provação, então, o que ela vai
trazer, né? Então, vamos pensar, chegar no final de tudo, eu passei pela aprovação, o que vai acontecer? Se ela for positiva, a minha resposta for positiva diante dela, então, primeiro, né, vai mostrar o tamanho da minha maturidade, então eu já estou mais maduro, isso vai glorificar a Deus, que no final de tudo vai glorificar, eu vou glorificar a Deus e a tribulação vai levar a isso, e no final de tudo, isso será testemunho para outras pessoas de fora, né? E aí os outros de fora verão isso, né? Então, o salmista Davi, no Salmo 40, ele declara isso, né? Ele diz assim que depois que Deus tirou ele de uma situação aflitiva muito grande, colocou os pés dele sobre uma rocha, firmou os passos, né? E pôs nos lábios dele um novo cântico, ele diz assim: muitos verão essas coisas e glorificarão o seu nome, né? Então, quer dizer, é um testemunho para o outro. Como também o não passar pela aprovação também não passar positivamente, enfrentar de forma negativa a tribulação, acaba também sendo um mau testemunho, né? Porque as pessoas olham para assim: mas ele se mostrava tão crente, não é assim? Então os que estão de fora olham e falam assim: puxa vida, mas, né, ele se mostrava tão crente e aí agora, né, deu uma dessa, né? Mais uma outra coisinha importante também sobre a aprovação é que Deus, como Deus tensiona que a gente vá crescendo, o objetivo de Deus é, passando pelas provações, nós vamos crescendo. Então nós precisamos entender que a tribulação, ela por si só, ela não melhora ninguém, ela não purifica ninguém, né? Porque se assim fosse, todos que passassem pela tribulação se tornariam melhores. E a gente sabe que tem pessoas que passam pela tribulação, se tornam mais amargas, vingativas, né? Murmuradores da vida, não é? Cheios de mágoa, ressentimento dos outros. Então essa pessoa não cresceu, então não passou, não se tornou, foi pior, né? E a gente sabe que pessoas às vezes que enfrentam situações ruins, às vezes se tornam piores. Então a tribulação, ela mesma, ela não tem o poder de melhorar as pessoas, né? Mas a tribulação, juntamente com a perseverança em Deus, aí aperfeiçoa o crente. Então veja, não é a tribulação que aperfeiçoa. O que aperfeiçoa o crente é a tribulação mais a perseverança. Então é uma ação completa. Então veja, Tiago 1, versículo 2 a 4 diz assim: tendes motivo de toda alegria, passais por várias provações na vossa fé, porque a aprovação ou a tribulação, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, olha, passei por ela, produziu em mim perseverança. E ele diz assim: ora, a perseverança, não a tribulação, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Então veja, se eu passo pela tribulação de forma positiva, e eu persevero em Deus, eu busco a Deus, eu me agarro mais a Deus, então eu digo, isso vai produzir em mim um crescimento, uma maturidade. Eu vou me tornando mais maduro, mais perfeito, mais íntegro diante de Deus. Então o que faz a gente melhorar não é a tribulação, mas é a perseverança na tribulação. Também deu tranquilo aí? Muito bom, né? Então Paulo está falando: olha, nós vamos passar. Essas situações que nós vamos passar aqui no mundo, elas não podem ser comparadas àquilo que Deus dá para nós, porque o que Deus tem para nós é o conjunto de todas essas coisas, produzindo lá no final, né, o que nós haveremos de ser. Entenderam? Junta todas as tribulações que nós vamos passar ao longo da vida, todas as formas, respostas positivas que nós demos a elas, juntou tudo isso, lá no final de tudo, nós nos tornamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, nós nos tornamos mais a imagem daquele que é o nosso referencial, quem é Jesus. Então, isso tudo que nós passamos não pode ser comparado ao que está para ser revelado,
porque é a soma de todas essas coisas, com a resposta positiva e a perseverança, que vai nos tornar daquilo que Deus tem para nós. Olha que bacana, né? Vinícius? Então a aprovação com a perseverança em Deus é o tempo dele de santificação. Sim. Então o problema é a resposta. É a resposta que nós temos. E aí, assim, porque nós sempre pensamos, gente, na santificação por lado negativo, não é? A gente sempre pensa na santificação como não fazer, né? E a gente não pensa na santificação como fazer. Então, o não fazer, irmãos, não é o que define o crente, porque tem muita gente que não é crente e não faz, não é? Tem muito crente a pessoa que não é crente, que não rouba, não mata, não prostitui, não deseja o mal do próximo e tal. Tem, e não é crente. Então, não é o que não fazemos que define que nós somos crentes. Dentro da santificação, há um ato de deixar de fazer o mal. Mas, dentro da santificação, o objetivo e o propósito maior é substituir o fazer o mal por fazer o bem. Então não é simplesmente deixar de fazer o mal, é deixar de fazer o mal para fazer o bem. Então o propósito é o crescimento, o propósito é que eu vá tornando semelhante a Jesus, né? Então aí Deus usa a tribulação, a provação, Deus usa o conhecimento que a gente adquire através dela, Deus usa a nossa perseverança em Deus, Ele usa a graça dele que é disponibilizada para a gente crescer, e aí cada dia nós vamos tornando mais semelhantes a Jesus, ao ponto de a gente olhar para trás e dizer assim: não, mas isso eu não tenho problema mais com ele. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui vai olhar para trás e ver algumas coisas que não é mais problema, né? Já foi, mas não é mais, não é? Então, antes às vezes a pessoa era muito irascível, falava rapidamente, soltava a palavra sem pensar, né? Agora já está mais maduro, então já tem mais paciência, já não faz mais. A gente acha que isso é a experiência do longo da vida. Não, nem todas as pessoas ficam assim. Só é mudado assim quem está no relacionamento com Deus e com Cristo. É assim, né? Antes a pessoa às vezes não tinha esperança, a pessoa vivia ansiosa com tudo que acontecia. Hoje não, hoje já, quando acontece as coisas, a previsão de uma coisa ruim, ele bate o joelho no chão, ora, coloca na mão de Deus, e ele sossega o coração, dizendo: eu sei, Senhor, que tudo pode, né? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, então eu sei que vai acontecer. Olha, gente, a experiência de Jó é bacana demais, a experiência de Jó é muito bacana. A fé de Jó, irmãos, ela não estava presa a nenhuma questão vista. Quando a Bíblia diz que nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas pelo que nós esperamos, é a experiência de Jó. Qual foi a condição que Jó falou, esse capítulo 42, lá, versículo 1, 2 até 4, né? Até o versículo 4, esse texto que a gente de vez em quando cita, né? Aí falando, né, que eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser cruzado. Qual a condição que Jó falou isso? Os irmãos lembram? Ele estava no pior da sua vida. Se Jó tivesse falado isso depois de Deus ter restaurado tudo de Jó, não seria nada normal, seria algo comum. Ele passou por aquilo tudo, Deus restaurou tudo, mas Jó falou isso quando ele estava no pior. Ele tinha perdido tudo, perdido os filhos, perdido a riqueza, perdido a família, porque a mulher virou contra ele, perdido os amigos, né? Só não tinha perdido a fé, né? E foi nessa condição que ele virou e falou: Senhor, eu sei que tudo pode ser. Esse é o ponto que Deus deseja que nós cheguemos. O ponto de que os nossos olhos não fixem nas coisas que são visíveis e nas possibilidades que elas representam, mas que os nossos olhos estejam fixos naquele que pode todas as coisas, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é o alvo.
E um dia nós chegarmos ao ponto de olharmos todas as circunstâncias da nossa vida e dizermos assim: mas eu sei que tudo pode. Eu sei que tudo pode. É onde a fé faz toda a diferença. A fé demonstrada depois de alcançar a bênção, ela só é a constatação daquilo que Deus fez. Mas a fé colocada antes que a bênção chegue, irmãos, ela é a confirmação de que nós temos um Deus que pode todas as coisas, mesmo que a gente não as veja acontecendo na nossa vida. Quando Deus vai fazer isso? Eu só sei que Ele vai fazer isso, né? Isso é por isso que nós não andamos pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos. Então você pode aplicar isso, irmãos, todas as áreas da sua vida, né? Todas as áreas, né? Em tudo, Deus está no controle e no comando. Beleza? Teresa, nenhum dos seus planos. Então, quer dizer, tudo a gente tem que enxergar dessa forma. Não é os nossos. Não é os nossos, porque às vezes os nossos não combinam com os de Deus, né? Mas o dos dele, os planos de Deus não serão frustrados. Nunca. Não há possibilidade. O que me vem à mente é algo que eu não tenho muito claro, que esse ato de sofrimento, Deus age e a gente não entende e no momento querer entender, né? Porque, por exemplo, comparar um Josué que lutou em guerra com aquele senhor que o menino assim, Simeão, faz muita diferença, né? Então, na época de Jesus, depois da criação do céu, eles sofreram demais, né, os discípulos e tal. E essa, o senhor falou que vem futuramente, a tribulação, né? Aqueles que vão viver essa época, e nós estamos no meio, né? Muito interessante isso, né? Nós não estamos nem na condição do passado e nem do futuro, e tem gente morrendo lá, missionário, estão matando muito, prendendo, né? Dormir essa semana. Né? Então, eu fico assim pensando, a gente não vai querer entender que Deus que age da maneira que Ele age. Por isso que é Deus que administra, né, senhor? Aí, às vezes, a gente está vivendo uma situação aqui, folgada, né, uma situação sem tanto aperto, né, e a gente, às vezes, entende isso como privilégio. Não, Deus tem me abençoado mais, como estou passando por isso, né? Bom, isso da sua perspectiva ou da minha perspectiva, o que é bom, né? Porque se eu estiver passando pelo aperto e isso estiver tendo resposta positiva para amadurecer e crescer, então é bom. Foi isso que Davi falou, né? Davi disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Aí que Paulo falou também, né? Que a gente precisa passar pela aflição tendo a mente transformada e para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para eu entender isso, eu tenho que estar com a minha mente transformada. Se eu continuar com a minha mente lá no início, né, não vou entender, eu vou revoltar, não vou aceitar, vou murmurar. Talvez também o nível de provação para mim, para o outro, ela vem de forma. Sim, mas como nós falamos, é de acordo com a maturidade. Né? E a maturidade é interessante, irmãos. A maturidade ela se manifesta, e aí eu acho que isso aí devia ter até um trabalho científico sobre isso, né? Porque a maturidade ela não se revela em todas as áreas. Ninguém é maduro em todas as áreas, né? Então ela acontece em áreas, e cada pessoa em áreas diferentes.
Por isso que você vê pessoas, às vezes, dando respostas maduras a uma situação e uma resposta totalmente infantil em outra. Não é? Então, às vezes, pessoa que, diante de uma enfermidade, de uma perda na vida, a pessoa se mostra equilibrada, madura, né? Confiante em Deus e tal. E aí, de repente, ele enfrenta um problema de relacionamento e ele senta os pés pelas mãos e age totalmente diferente. A gente pensava, puxa vida, mas fulano se mostrava tão maduro, porque é áreas, não é em tudo, né? Então, às vezes, uma pessoa é madura numa área e totalmente infantil na outra. Então, e Deus deixa isso para quê? E o teste vem para aquela área amadurecer, crescer. Não é? Então, é por isso que a gente passa por várias provações e não por uma provação. Né? Se fosse tudo igual, seria uma provação, né? Mas é por várias provações. Então, vem variáveis, em cada um de nós vai enfrentar essas dificuldades e nas áreas que a gente ainda precisa crescer. Aquelas que nós já somos mais maduros, então não há condição uma intenção de ficar testando-as novamente, né? Nós já passamos por elas, então aí vem outra área para poder crescer. O objetivo de Deus é que nós sejamos na semelhança de Jesus, né? Maduros e tudo. E a gente olha Jesus, mesmo Jesus que se revelou como humano, né? Não houve imaturidade em Jesus. Né? Você pega Jesus com 12 anos no templo, o pai extremamente aflito na mãe, né? Nós te procuramos, deu falta dele depois de 3 dias de viagem, e eu estava no templo conversando com os escribas, né? No templo, e eles chegam desesperados e dizem, mas não sabia que me convinha estar na casa do meu pai. Aí vê Maria nas bodas de Caná, desesperada porque faltou o vinho. Ele diz, calma Maria, não é chegada a minha hora ainda. Então, as respostas de Jesus eram sempre respostas maduras, né? De acordo com aquilo que era para ser dado. Isso tudo para quê? Para mostrar que precisamos também fazer isso. Então, se há uma área na sua vida em que você tem passado sucessivamente por aquelas mesmas coisas, essa área precisa amadurecer. Então vamos pensar, se você tem muito problema de relacionamento, então precisa amadurecer nessa área. Se você tem muito problema no emprego, você precisa amadurecer nessa área. Então é isso que é a lição para nós, né? Se você tem muito problema com perdas, então é porque Deus está querendo que você amadureça nessa área. Vai chegar um ponto de você dizer assim, ó, Deus deu e Deus tirou, então louvado seja o nome do Senhor. Então, essas coisas elas virão justamente para isso, para a gente ver a área da vida da gente que nós precisamos mudar. Então, se está acontecendo, está repetindo, então essa área eu preciso consagrar essa área a Deus e amadurecer nessa área. E colocar a minha vida nas mãos do Senhor, pedir a graça para eu sustentar, né? Interessante, né, irmãos? Às vezes a pessoa está passando por um problema de relacionamento. Vou dar um exemplo para os irmãos. Ele está passando por um problema de relacionamento, ele não pede a graça de Deus para dar condição para ele suportar. Ele pede para Deus mudar o outro. Não é assim? Senhor, muda o outro, muda o temperamento dele, muda a atitude do outro. Eu não estou suportando isso. Ao invés de pedir, Senhor, me dê graça para eu suportar e passar, responder de forma correta, para que o problema acabe. E aí a hora que passou, irmão, não vai ter mais, não vai voltar mais. Mas às vezes está pedindo para Deus mudar o outro. Aí se é um problema no emprego, Senhor, muda o patrão, o patrão não é ruim demais, ou aquele colega de se trabalhar que eu não suporto, aquele colega de trabalho, ao invés de pedir, Senhor, me dá graça para suportar e dar um testemunho bom aqui onde eu estou vivendo. Se é problema financeiro, irmão, tem muita gente vivendo problema financeiro repetidamente. A coisa está vindo, né? E a pessoa não para, e às vezes fica só assim, Senhora, abre uma porta para eu ganhar mais, irmão, ganhar mais não resolve o problema de quem tem dificuldade financeira.
Quem tem dificuldade financeira, ganhar mais não resolve. Trabalhar 2 turnos, pior ainda. Viu, irmão? A única coisa que resolve quem tem problema financeiro é, primeiro, fidelidade a Deus, né? Honestidade no trabalho e colocar isso diante de Deus. Quem tem o dono, quem é dono da prata e do ouro, irmãos? É Deus. Deus faz um pouco virar muito, e a gente sabe disso, a gente tem experiência própria disso na nossa vida. Então, quem tem muito problema financeiro, Deus está querendo trabalhar essa área na sua vida. Então, honra o Senhor. Honra o Senhor. A Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. E ele dizia: encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então, é a maneira que Deus está tentando trabalhar a nossa vida. E a gente precisa ter a mente, irmãos, renovada para a gente entender isso. E se a gente não entender, a gente vai continuar passando pelas mesmas situações, né? Nada, né? Então, às vezes o pai tem problema com o filho, está vivendo aquela dificuldade com os filhos, e aí fica pedindo a Deus: ah, Senhor, muda meu filho, transforma meu filho. Aí, ao invés de dizer: Senhor, me dá graça para entender meu filho, né? Para ser bênção na vida dele, para eu poder abençoar a vida dele, para que ele seja bênção do Senhor. Filho é herança de Deus, filho é bênção de Deus na nossa vida. Deus não nos deu filho para o inferno, Deus nos deu filho para o céu, para a eternidade. Então, eu não posso perder meus filhos. Por quê? Porque eles são presente de Deus para a minha vida. E eu preciso ser bênção na vida deles e não ser estorbo, né? Não ser problema para a vida deles. Eu preciso ser bênção na vida deles e abençoar a vida deles para que eles cresçam, né? E aí vai, irmãos, pega todas as áreas da sua vida, tudo está dentro desse princípio que nós estamos estudando hoje, né? Elas vêm com o objetivo de testar onde nós estamos, para que a gente amadureça, a gente dê a resposta correta, e no final de tudo, né, Deus seja honrado, glorificado, e eu me torno mais maduro e com mais condição de enfrentar situações que virão posteriormente, porque elas não acabarão enquanto Jesus não voltar para buscar a gente, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar elas. A questão da parte financeira, eles dependendo do decorador. E às vezes ele mesmo é o decorador, porque ele gasta além do que devia, né? Paulo Duarte é muito piadista, né? Então para sempre faz piada, né? Das coisas, né? Um dia ele estava falando sobre isso, né? Dizendo que o rapaz chegou para ele e falou: pastor, vou trazer meu cartão de crédito, o senhor orar lá em cima dele para repreender o devorador, está me destruindo a vida financeira. Ele falou: pode trazer, vou dar o nome dele, o CPF dele, está tudo em cima do cartão lá, do devorador, né? Aí ele fala lá, então isso é interessante o episódio: fidelidade, administração, né? E controle. Então a pessoa tem que administrar o que recebe. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. É claro que existem eventualidades em que às vezes nós vamos ter que gastar mais, não é? E aí, se eu vou ter que gastar mais, entra a minha providência de ter reservado um pouquinho para esse dia que eu vou ter que gastar mais. Então, se eu recebo e gasto tudo que eu recebo, aí vem uma eventualidade, como é que vai acontecer? Aí é falta de administração. Aí não é diabo que está tirando, né? Não é demônio que está tirando. É a falta de administração, né? Mas por que Deus deixa isso? Para mim é amadurecer. Eu vou chegar ao ponto, né? Né? Eu fico olhando para os irmãos. Tem muita gente na frente da gente na vida, né? Muita gente na frente. Mas também a gente entende que tem muita gente atrás também que não chegou ao ponto que nós já chegamos, né? Então, vamos agradecer a Deus porque nós já chegamos aqui. E vamos pedir a Deus para a gente, né, continuar crescendo, amadurecendo, né? O pastor não engraçado, tem gente que Deus é odiado. Meu Deus do céu, Deus fica bem mal com as pessoas, sim, Deus é forte. A gente crê, né, que o diabo age, né? Mas nem tudo. Nem tudo é o diabo, né? Ele está fazendo. Verdade. Quando eu ouvi um comentário sobre uma pessoa durante a vida, prepara para a aposentadoria, né?
preparou, né? E aí vem filhos e netos desse programa, e ele ainda entra no consignado. Aí a aposentadoria não dá para nada, acabou. Aí começa a passar dificuldade. Aí deve para ser uma bênção, né? Se torna um problema. Verdade. Mais alguém quer falar, gente? Perguntar? Bem, Deus nos abençoe. Então, domingo que vem, irmãos, não serei eu que vou dar a lição, mas leia o texto, o restante do capítulo aí, né, de Romanos 8, e a gente, na próxima aula, nós vamos estar desenvolvendo. Bom, vamos ficar em pé, vamos orar e receber a bênção. Pai bondoso, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, até pelas lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, porque delas, Deus, o Senhor tem tirado o melhor de nós, Deus, e tem nos dado, Senhor, conhecer nossas limitações, nossas dificuldades, ó Deus, e nos ajudar, Pai, a crescer e a amadurecer nelas. Queremos pedir, Senhor, tua bênção, Pai, por o restante desse dia, ó Deus, pelas famílias que estão aqui representadas. Queremos colocar a vida, Senhor, de cada um nas tuas mãos e pedir, ó Deus, que dentro, Pai, da necessidade de cada um, o Senhor derrame tua graça e a tua bênção, Senhor, na vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo que nós temos aprendido, Senhor, do Senhor. E peço, ó Deus, também que derrame sobre nós, ó Deus, o consolo, o conforto do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e à noite estamos aí.